Então, beleza, pessoas. Na aula de hoje aqui a gente vai falar sobre filtros passivos. Na verdade, a gente vai começar a falar sobre filtros, né? Como eu comentei com vocês lá na aula anterior, a gente vai trabalhar aqui bastante em relação a essa parte de projeto de filtros, né? E eu vou dar aqui uma revisão para vocês relacionados a esses filtros passivos. Então, aqui a gente vai dar uma revisão, relembrar alguns conceitos relacionados a filtros, para daí depois entrar lá realmente na parte de filtros ativos, trabalhar com os amplificadores operacionais, beleza? Salve, Bernardo. Então, vamos lá, né? Primeira coisa que a gente tem que ter aqui é a definição do que é um filtro, beleza? Então, um filtro, ele sempre vai ser um circuito que tem a capacidade de, dentro de um espectro de frequência, conseguir definir se a frequência passa ou não, ok? Então, no caso, ele é um circuito que consegue selecionar frequências na saída em função de frequências de entrada, né? Quando a gente fala de filtro, a gente está falando de circuitos ou de sistemas com frequência, ou seja, de sistemas CA. Não faz sentido nenhum a gente falar de filtro CC, tá? Existem, né, obviamente, os circuitos de filtragem CC e tudo mais, frequência zero, mas a ideia, o espectro geral aqui, é a gente trabalhar com frequências, ok? Então, o filtro, ele vai ser um circuito que vai conseguir dar ganho ou atenuar um conjunto de frequências na saída em função da entrada, beleza? Aí a gente tem N tipos de filtros, tá? E relembrando ali que, no caso, os circuitos que a gente vai trabalhar são circuitos do tipo quadripolos. Então, são obrigatoriamente circuitos quadripolares que a gente trabalha quando a gente está falando de filtros, ok? Então, todos os circuitos são quadripolares. Vão ter o mais e o menos de entrada e o mais e o menos de saída. Então, o circuito que tem mais e menos na entrada, mais e menos na saída, é um circuito quadripolar, ok? Depois a gente vai ver, obviamente, as imagens ali dos filtros e vai relembrar esse conceito de quadripolo, ok? Aí, para a gente relembrar, né, a gente, quando trabalha com filtros, pode trabalhar em dois domínios diferentes. Esse domínio pode ser o domínio do tempo ou pode ser o domínio da frequência. Ambos os domínios vocês já conhecem, né? O domínio do tempo, ele é caracterizado por amplitude na decorrência do tempo, né? Então, seria como se a gente olhasse o sinal no osciloscópio. E o domínio da frequência é a amplitude pela frequência, obviamente. Então, se eu pego aquele sinal do osciloscópio e passo ele por uma FFT, para uma transformada de Fourier, eu estou tirando ele do domínio do tempo e jogando ele para o domínio da frequência. Então, posso trabalhar os filtros nesses dois domínios. Porém, contudo, entretanto, todavia, o mais comum ou o extremamente mais usual é a gente sempre falar dos filtros no domínio da frequência, né? Porque quando a gente vai fazer análise, quando a gente vai estudar o filtro em si, a gente quer saber como que ele responde a várias frequências diferentes. E essa resposta de várias frequências diferentes, obviamente, altera a resposta dele no tempo, mas a gente, por questão de querer trabalhar do projeto de filtros ou da construção de filtros, o mais usual vai ser sempre trabalhar no domínio da frequência, ok? Então aqui para a gente relembrar, né? Aqui seria uma imagem de domínio no tempo. Então, aqui é uma senoide, né? Um sinal qualquer senoidal no tempo. Então, tem amplitude por tempo, seja esse tempo em milissegundos, segundos, minutos, né? O mais usual aqui seria a questão de segundos, muito provavelmente, né? Dependendo da frequência que a gente estiver trabalhando. Então, esse aqui é o nosso domínio do tempo, né? Lembrando lá que a gente tem os ciclos, tem a frequência, tem as amplitudes máximas ou as amplitudes de pico. Então, tem todas as características de um sinal senoidal normal. Mas isso aqui não é o mais importante para a gente. O que vai ser mais importante para a gente vai ser o domínio da frequência. Então, posso analisar o meu sinal do domínio da
frequência, onde eu vou ter normalmente a amplitude, e essa amplitude ela vai estar em dB, em decibéis, então dificilmente a gente trabalha com amplitude nominal, a gente sempre vai trabalhar com essa amplitude em decibéis aqui no domínio da frequência. A gente vai ter aqui uma escala logarítmica para essa frequência, então dificilmente também a gente vai encontrar essa escala linear, a gente normalmente vai encontrar essa escala no formato logarítmico, e a gente também vai ter aqui uma outra questão de fase, né, que normalmente vai aparecer junto a esse domínio da frequência. Então, eu vou ter o meu espectro da amplitude aqui, em preto, eu vou ter o espectro de fase aqui em vermelho, e vou ter a frequência propriamente dita ali no eixo X, ok? Por que é importante a gente ter esse espectro de fase aqui no caso? Porque para muitas aplicações, a defasagem que o filtro gera em relação à fase é importante ser analisada. Para outras aplicações, às vezes pode não ser tão necessário olhar essa defasagem, mas para algumas é sim necessário. Lembrando que quando a gente está falando de filtro, a gente vai falar dos componentes passivos normais RLC, ou seja, L e C defasam tensão e corrente. Então, por isso que a gente tem características de defasagem aqui quando a gente vai trabalhar com os filtros. Esse aqui seria um passa-baixa, exatamente, Flávio. Isso aqui seria um filtro passa-baixa. As frequências abaixo de uma frequência de corte estão passando e as acima não. Beleza? Mas aqui, inicialmente, é só para a gente relembrar um formato aqui de espectro no domínio da frequência. Ok? Se forem tendo perguntas aí, galera, vão spamando o chat. Beleza? Então, temos essas duas formas de analisar, mas a gente vai focar na frequência e até porque isso aqui vai acabar sendo muito mais útil para análise do que isso aqui. Bacana. Como eu falei agora, há alguns segundos atrás, sempre quando a gente vai trabalhar com filtros, a gente vai trabalhar com circuito RLC. Ou seja, a gente vai trabalhar com impedâncias, né? Então, lembrando que um resistor vai ter a resistência dele, o capacitor tem a capacitância e o indutor tem a indutância. São as grandezas nominais dos nossos elementos. Mas, quando a gente trabalha no CA, a gente pode transformar tudo isso para reatância, né? Então, tem a reatância capacitiva e a reatância indutiva, e posso transformar isso para impedância, né? Lembrando que a impedância vai ser essas resistências com as defasagens, ok? E por que isso aqui é importante ou por que isso aqui afeta a gente de alguma forma? Porque os filtros, eles só vão funcionar justamente por causa dessa diferença de resposta em frequência. Ou seja, porque os componentes têm reatância capacitiva ou têm reatância indutiva. Se o meu circuito fosse puramente resistivo, eu não ia ter nenhum tipo de alteração de resistência com a alteração de frequências e eu ia ter sempre a mesma resposta em tensão e corrente. Se eu colocar um capacitor ou se eu colocar um indutor aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa resistência, essa reatância, vai sendo alterada conforme a minha frequência vai sendo alterada. E isso vai fazer com que eu tenha uma mudança de tensão e corrente nesse circuito. Então, por isso que o meu filtro ele vai ter a capacidade de filtrar frequências, no caso, ou conseguir trabalhar da forma que a gente espera que ele trabalhe. Então, eu tenho aqui que levar em conta essa característica de que os componentes vão trabalhar na faixa de impedância deles, e é justamente por essa alteração que eu tenho diferentes respostas. Puramente resistivo, não tem diferença de resposta em frequências diferentes. Circuitos capacitivos e indutivos vão ter essa diferença, beleza? Então o filtro aí funciona
por causa dessa alteração. Isso é importante a gente relembrar, né? Porque eu não tenho nenhum tipo de filtro que seja puramente R, não funciona. Ele tem que ser pelo menos RC ou RL. Posso também trabalhar com o filtro RLC, né? Mas ele precisa ter pelo menos uma das características aqui desses elementos capacitivos ou indutivos. E aqui, outro ponto que é muito importante da gente relembrar, que é a questão de ressonância, da frequência de ressonância, né? Se eu for trabalhar com o circuito RLC, quando que eu tenho a minha frequência de ressonância? Eu tenho a minha frequência de ressonância quando o meu elemento capacitivo e o meu elemento indutivo não estão influenciando no circuito. Ou seja, quando eu tenho uma potência unitária ou quando o sistema só consegue enxergar a carga resistiva. Então, se eu tenho um sistema RLC, se eu tenho um circuito RLC e eu tenho uma frequência específica aonde naquela frequência a minha resposta ela é puramente resistiva, essa é a frequência de ressonância. Prisciana, por que você está falando de frequência e ressonância para a gente? O que isso importa? Por que a gente tem que relembrar disso? Porque quando a gente vai falar de filtros, passa faixa, rejeita faixa, todos eles vão estar em volta da frequência de ressonância. Todos eles vão ser calculados em função da frequência de ressonância, né? Então, os filtros passa faixa e rejeita faixa, eles só funcionam também por causa dessa frequência de ressonância daqui. Até se a gente olhar para esse segundo gráfico, onde a gente tem um gráfico de potência em relação a um conjunto de frequências para um circuito RLC qualquer, a gente vai ver que esse gráfico ele vai se assemelhar muito ao gráfico do passa-faixa, ok? Então essa frequência de ressonância aqui, ela vai acabar sendo importante para a gente na hora do cálculo dos filtros de passa-faixa e rejeita-faixa, ok? Então é bom relembrar o que é essa frequência de ressonância. É a frequência onde um circuito RLC responde apenas com a parte resistiva, ou seja, ele tem um teor puramente resistivo. Seria onde essa parte de reatância capacitiva e reatância indutiva se cruzam. E daí o meu sistema ele se torna puramente resistivo devido a isso, né? Então, para um lado eu tenho um teor muito mais capacitivo, para outro lado eu tenho um teor muito mais indutivo para o circuito. Bem numa frequência específica, nem o teor indutivo e nem o teor capacitivo influenciam, apenas o teor resistivo acaba influenciando no meu circuito, ok? Então, esses dois pontos aqui, relacionados à impedância e à frequência de ressonância, são importantes para a gente relembrar para que esse conjunto de filtros aqui, ou essa parte de filtros, faça mais sentido. Daria para a gente analisar os circuitos, ver as fórmulas e seguir a vida, né? Mas entender essa questão da ressonância, entender essa resposta indutiva ou capacitiva em várias frequências, ajuda a gente a entender melhor o funcionamento desses filtros. Ok? Aí agora falando um pouquinho das aplicações para filtros, né? Na verdade, a gente tem N aplicações para filtros, né? Uma das principais aplicações são para sistemas de comunicação, né? Que é até um exemplo mais detalhado que eu vou passar aqui para vocês. Então, toda vez que eu preciso fazer alguma comunicação específica, eu vou estar fazendo a utilização desses sistemas de filtragem, né? Então, para colocar uma portadora, para retirar uma portadora, né? Então, seja comunicação via TV, via rádio, uma comunicação Wi-Fi, algo que seja voltado para analógico. Tenho também os filtros digitais e tudo mais, mas a gente entra nesse ponto daqui a pouco. Tem aqui para sistemas de som também usam muitos filtros, né? Usam muita característica de filtragem, seja para parte de sintonização de uma estação, por exemplo, ou seja,
para simplesmente fazer filtragem de sons específicos. Tem aqui uma característica para eliminação de ruídos, né? Então, pegar sinais, fazer o processamento de sinais, como, por exemplo, área médica, né? Então, se eu for fazer um ECG, se eu for fazer um eletrocardiograma, se eu for fazer um circuito para fazer uma medição de um sinal cardíaco, eu não posso simplesmente tentar ler esse sinal direto, eu tenho que fazer uma filtragem. Por quê? Porque a amplitude do sinal é muito baixa e eu vou ter uma quantidade muito grande de ruído devido ao nosso próprio corpo, devido a ruídos externos, ruídos da alimentação, ruídos do próprio cabeamento. Então, eu tenho que primeiro eliminar os ruídos para depois fazer uma amplificação de sinal e tudo mais. Então, sempre que eu preciso ter essa característica de trabalhar com processamento de sinais ou separação de sinais, que seria o próximo caso ali, eu trabalho com esses filtros ou trabalho com filtros. Então, é um conjunto de circuitos, é uma técnica de circuitos bastante útil e bastante utilizada. Daqui a pouco, Matheus, em instantes. Não necessariamente, Flávio. Na verdade, quando a gente vai trabalhar com um ECG, ou vai fazer um ECG, a gente faz uma filtragem de 0,1 Hz até 120 Hz, mais ou menos. Então, a gente pega todo o espectro dessa faixa. Até porque, querendo ou não, o teu batimento cardíaco, normalmente, ele está na faixa dos 60 batimentos, né? Ou mais ou menos por aí. Se você faz um exercício físico, alguma coisa, tua frequência cardíaca aumenta. Se você é muito sedentário, tua frequência cardíaca diminui. Então, não existe uma frequência fixa para o teu batimento. Existe uma faixa de frequência que normalmente é a faixa trabalhada, né? Então, quando você vai fazer essa filtragem, você também trabalha com uma faixa específica para filtrar o teu conjunto de frequências de entrada, no caso. Beleza? Não sei se respondi sua pergunta. Então vamos pegar um exemplo aqui específico, né? Que eu peguei um exemplo de transmissão de dados através de um rádio. Pode ser AM, pode ser FM, né? Qual que é a ideia de eu fazer essa transmissão de dados? A ideia é de que eu vou precisar mandar uma informação de um lugar para outro via ar, né? Basicamente. Então, eu tenho uma frequência específica de modulação, ou tenho uma moduladora, ou tenho uma portadora específica, ok? No caso aqui, vamos pensar, por exemplo, em alguma rádio qualquer. Sei lá, Jovem Pan, 103,9, a única que eu sei. Nem sei se tem ainda. Faz tempo que eu não escuto rádio. Mas vamos pegar essa frequência, 103,9 MHz. Essa é a frequência da nossa portadora. Ou seja, isso aqui é a frequência do sinal que vai ser enviado. Ok? Porém, contudo, entretanto, todavia, o sinal que a gente escuta não é de 103,9 MHz. O ouvido humano ele tem a característica de ouvir entre 20 Hz e 20 kHz, aproximadamente. Conforme a gente vai ficando velho, conforme a gente usa muito fone de ouvido, essa faixa ela vai diminuindo, né? Mas em torno disso. Então, por que eu tenho uma frequência de 103,9 para transportar o sinal? Certo? Então, essa frequência ela transporta o sinal. E dentro dessa frequência de 103,9 eu tenho uma outra frequência, que é a frequência audível. Então, aqui dentro, eu tenho, na verdade, a minha portadora e eu tenho o meu sinal. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar dois sinais diferentes, um sinal mais alto e um sinal mais baixo, e somar esses dois sinais. Então, no final, vou ter
isso daqui. É isso aqui que está sendo enviado para a nossa casa. Não é um sinal bonitinho de 103,9 mega. É um sinal todo ruidoso, entre aspas, porque eu tenho outras frequências aqui. E daí, o que eu tenho que fazer então? Ou o que o equipamento tem que fazer? Quando esse sinal chega, ele vai passar esse sinal por um filtro para retirar o sinal audível dessa portadora. Então, ele vai separar o 103,9 do nosso 20 Hz a 20K. Então, eu separo isso. Essa separação que é a filtragem. Eu consegui fazer essa característica de separação dos sinais. Beleza? Então, a ideia aqui é que se eu pegar um rádio, ou se eu quiser fazer um rádio, eu posso. Eu só tenho que ter a capacidade de pegar esse sinal que está no ar e filtrar ele para valores audíveis aqui. Suas dúvidas geralmente são 20, exatamente, de 20 Hz a 20K, né? Que é o padrão do espectro audível de uma pessoa, de 20 a 20K, aproximadamente, né? Tem aqueles super-humanos que escuta mais, né? Fora disso. E daí tem nós, réis mortais, que usa fone o dia inteiro, nossa frequência já deve estar tudo zoada já. Tem... Aí depois vocês podem dar uma olhada, mas tem aqueles testes de audição no YouTube que... Opa! Tem aqueles testezinhos de audição no YouTube que é uma frequência. Então, tipo, ele vai fazendo todo o espectro. Tipo, daí de repente você para de escutar. Você olha, minha audição tá um lixo, né? Então, se vocês quiserem depois fazer um teste de audição pelo YouTube, vocês conseguem. Beleza? Então aqui, essa é a ideia, tá, galera? A gente vai ter, no caso, né, de uma transmissão de dados via rádio, a gente vai ter primeiro a somatória de dois sinais, isso vai virar um sinal para ser transmitido, né, que é o nosso sinal mixado, e depois isso tem que passar por um filtro. O filtro ele vai sempre separar, né? Podem levar, digamos assim, ao pé da letra a palavra filtragem, né? Filtragem é separar uma coisa da outra. Então, circuitos de filtragem, eles realmente fazem isso. Eles vão separar uma frequência de outra, ou um conjunto de frequências de outro conjunto de frequências, ok? A ideia é essa aqui. Então, isso aqui é só um exemplo para ficar mais visível aí para vocês a característica de filtragem, tá? E aqui também, ó, bacana, que a gente viu lá em instrumentação 1, né? Somador analógico. Então dá para usar o somador, aquele mesmo circuito que a gente já estudou. Beleza? Aí aqui um ponto que pode parecer meio idiota, tá, galera? Mas que é importante em relação à nomenclatura correta aqui dos itens, que é ganho e atenuação. Isso pode parecer extremamente tosco, né? Mas é importante ressaltar. Eu só tenho ganho se o meu valor for maior do que 1. Então, se eu tenho um valor maior do que 1, a gente chama isso de ganho. Se o valor for menor do que 1, a gente chama isso de atenuação, ou circuito atenuador. Ok? Então, por exemplo, eu tenho uma tensão de 1 volt na entrada e na minha saída eu tenho 2 volts. Então, tive um ganho de 2 vezes, VO por VI. Então, eu tive um ganho. Se na minha entrada tem 1 volt e na minha saída tem meio volt, eu tive uma atenuação de meio, VO por VI. Beleza? Por que eu digo isso aqui para vocês? Por que é meio idiota, mas é importante ressaltar. Filtro passivo não tem ganho. Ok? Filtro passivo não tem ganho. Filtro passivo só tem atenuação. Porque se ele é passivo, eu não tenho a capacidade de gerar ganho. O máximo valor na saída que vai aparecer é 1 e nunca maior do que 1. Então, um filtro passivo ele não dá ganho. Ele só tem atenuação. Filtro ativo vai poder ter característica de ganho. Beleza? Então, deixa eu até pular esse aqui e já falar disso, eu já volto. Estou aqui falando já, aproveitando sobre essas classificações de tecnologia. Filtro passivo
ele só vai usar componentes passivos. Ele só vai usar resistor, capacitor e indutor, nada mais. Eu não tenho nenhum elemento ativo. Então, um filtro passivo com componentes passivos só tem atenuação, não tem ganho. Por quê? Porque a máxima tensão de saída vai ser igual à da entrada. Isso é o máximo que vai ter na saída. Já um filtro ativo, que é um filtro que utiliza de elementos ativos, seja um amplificador operacional, um transistor, uma válvula, qualquer coisa, que dê ganho, aí sim eu posso falar que aquele filtro dá ganho. Beleza? Porque eu tenho uma possibilidade de, por causa dos elementos ativos, dar um valor de saída maior do que o valor de entrada. Aí sim ele tem ganho. E obviamente que um filtro ativo, ele além dos elementos ativos, vai também trabalhar com os elementos passivos, capacitor, resistor e indutor. Então, para eu ter a filtragem, eu tenho que ter esses elementos passivos e um elemento ativo, se eu quiser dar ganho. Beleza? E por último, mas não menos pior, é o filtro digital, que normalmente vai ser um microcontrolador ou um microprocessador que vai fazer um conjunto de cálculos para gerar uma resposta. Então, eu vou ter um ADC na entrada, esse ADC vai transformar o valor da amplitude para um valor digital, o filtro ele vai fazer um conjunto de cálculos referente à função de transferência de filtragem e vai gerar uma resposta. Daí eu posso jogar essa resposta novamente para um valor analógico, ou então eu posso responder isso em algum sistema digital mesmo, beleza? Aqui no caso, eu tenho essas três classificações, mas eu não posso falar que um é melhor do que o outro, um é pior do que o outro, né? Cada um tem suas vantagens e suas desvantagens, normal. Um filtro passivo, ele tem pouca atenuação em comparação ao filtro ativo e um filtro digital, mas ele é muito mais simples e muito mais barato de ser feito. Um filtro ativo consegue dar ganho, beleza? Isso é uma vantagem, mas ele vai ser muito mais caro do que um filtro passivo, porque ele vai acabar tendo o conjunto de elementos ativos para trabalhar. O projeto dele acaba sendo mais complexo. Um filtro digital, não vou nem comentar que ele é o mais caro, ou normalmente vai ser o mais caro, por ele precisar de um microcontrolador, de um microprocessador que tem uma velocidade de processamento, um conjunto de processamento, processamento computacional muito alto, porque são muitas equações e a função de transferência ela tem muitas operações. Então, eu tenho que ter um bom processador. Então, ele não vai ser barato. Não é qualquer processador que dá para fazer um filtro. Mas eu consigo ter uma aproximação muito maior de um filtro ideal, ok? Então, obviamente, conforme eu for escalando esses filtros, eu vou tendo mais complexidade, esses filtros eles vão se tornando mais próximos do ideal, mas eles vão se tornando mais caros e mais complexos de serem desenvolvidos, beleza? Então, por isso que eu não vou falar que esse é melhor que aquele. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Tem projetos ou tem características onde você vai fazer um filtro passivo e isso vai ser totalmente suficiente para resolver aquele problema. Então, aqui é questão de saber onde encaixar cada um deles, ok? Então, só relembrando aqui, filtro passivo não tem ganho, só tem atenuação, filtro ativo tem ganho e atenuação, e os filtros digitais têm ganho e atenuação, né? Obviamente, num filtro ativo, num filtro digital, não sou obrigado a dar ganho, mas eu posso dar ganho. Filtro passivo eu nem posso dar ganho. Não tem como eu dar ganho nesse tipo de filtro. Ok? E de voltando aqui que eu tinha pulado só para fechar a ideia ali do ganho e da atenuação, em relação à frequência de corte de um filtro, né? Então a gente sempre fala que a frequência de corte do filtro é onde a potência média vai ser a metade da potência de entrada. Então a potência de saída é a metade da potência de entrada. Então toda vez que num circuito
para uma frequência X, a potência média for metade da potência de entrada, quer dizer que aquela é a frequência de corte. Isso é uma definição, ok? Então, sempre a gente considera por definição que para eu ter a frequência de corte, eu vou ter metade da potência de entrada. Dessa forma, para as outras grandezas, sejam tensão e corrente, o nosso valor de saída ele vai ser aproximadamente 0,707 do valor de entrada. Ok? Então, a nossa potência é meio e as nossas outras grandezas, tensão e corrente, são 0,707. Ou seja, por padrão, a gente vai utilizar que a nossa frequência de corte sempre vai estar em menos 3 dB. Então, essa é a nossa atenuação padrão da frequência de corte. Então, a atenuação padrão de uma frequência de corte é menos 3 dB. Isso aqui tranquilo, né? Ou vocês entendem isso aqui, não precisa deduzir nada. Vocês conseguem deduzir de cabeça tudo isso aqui, certo? E todos morreram. Então, ninguém falou nada, então sim. Segue o barco. Deixa eu ver se caiu aqui. Não, estou vivo ainda. Certo. Segue, estamos aqui. Olha só. Beleza. Eu não sei se eu acredito em vocês ou não. Eu não sei. Vocês conseguem sair daqui de metade da potência média e chegar em menos 3 dB? Se eu falar para vocês agora, façam isso. Vocês chegam? Não. Olha só, que incrível. Ai, ai. Às vezes eu tenho vontade de bater em vocês. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Então, nosso... Estão vendo o meu Word, hein? Sim, né? Beat me daddy. Ai, ai. Pesada do demônio. Então, beleza. Então, cadê? Inserir. O chat está bem na frente aqui. Deixa eu arrumar as coisas aqui para mim. Beleza. Inserir equação. Então, tá. Então, nosso ganho aqui por padrão é metade. Beleza? Isso para a frequência de corte, 1/2. Então, quando eu estou falando da frequência de corte, ou seja, da potência média, na verdade eu estou falando que esse ganho, ou esse 1/2, vai ser a nossa potência de saída pela nossa potência de entrada. Beleza? Potência de saída pela potência de entrada é igual a metade. É isso que a gente tem por definição. Então, potência média de saída é igual a metade da potência média de entrada. Beleza, tá aí ok, show de bola. Aí o que a gente tem aqui também como definição? A gente tem aqui como definição que potência é igual a V vezes I. Ok? Então, tensão vezes corrente. Só que, se a gente quiser fazer uma análise só em relação à tensão e só em relação à corrente, isso aqui não faz muito sentido. Então, o que a gente pode fazer é utilizar alguma outra relação de potência, como, por exemplo, aqui eu posso usar V² sobre R. Beleza? Isso aqui vocês lembram, né? V² sobre R. Tranks? Então, eu posso sair da nossa equação padrão de potência para essa equação de potência. E, obviamente, que eu posso falar aqui que a potência de saída é VO² sobre R e a potência de entrada é PI² sobre R. Ok? Então, a gente pode pegar esta fórmula aqui. Eu vou tirar o A, tá? E a gente pode modificar PO e PRI por esse V² sobre R. Então, aqui vai ficar VO
VO ao quadrado sobre R. E aqui embaixo a gente vai ter VI quadrado sobre R. VI quadrado sobre R. E tudo isso vai ser igual a metade. Beleza? Bacana. Até aí, ok. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente está falando do mesmo circuito. Certo? Então, esses dois R's, o R de entrada e o R de saída, vão ser iguais. Ou seja, a resistência ou a impedância que a entrada vê vai ser a mesma impedância que a saída vai ver. Então, se esses dois R's são iguais, na verdade, no fim das contas, o que a gente vai ter aqui é que VO quadrado sobre R vai virar VO quadrado sobre VI quadrado igual a 1/2. Beleza? Porque a gente vai cortar R com R, porque eles são iguais. No fim das contas, o que sobra aqui para a gente é esse VO quadrado sobre VI quadrado igual a meio. Para a gente tirar esses quadrados daqui, fazemos o quê? Colocamos uma raiz deste lado, que vai fazer com que os quadrados sumam, e a gente coloca uma raiz desse lado também, que vai fazer com que eu tenha tudo isso aqui dentro de uma raiz. Então, vou pegar esse cara aqui e vou pôr tudo dentro da raiz. Nossa, Prisiato, você demora demais para escrever as equações. Desculpa. Não é tão fácil quanto parece. Basicamente, a gente vai ter isso aqui. Ok? Bacana? Então, essa raiz aqui. Essa raiz aqui vai fazer com que esse quadrado e esse quadrado sumam. E essa raiz aqui vai fazer com que eu tenha 1 sobre raiz de 2. Então, no fim das contas, o que eu vou ter aqui vai ser... Vou copiar aqui. VO sobre VI igual a 1 sobre raiz de 2. Então, aqui. 1 sobre raiz de 2. Raiz de 2 vai ser 1,44 aproximadamente. 1 dividido por 1,44 vai dar 0,07. Ou seja, o nosso VO por VI, que seria característica de ganho relacionado à tensão, vai ser aproximadamente 0,707, de forma adimensional. Porque V por V dá dimensional. Beleza? Aí, se a gente quiser tirar uma prova real, o que a gente pode fazer? Se eu tenho 0,707 da tensão vezes 0,707 da corrente, quanto que eu vou ter da potência? Calculem aí, façam 0,707 vezes 0,707, para vocês verem o que dá. Tan, tan, tan. Zero 707 vezes 0,707. Isso vai dar aproximadamente meio. Então, metade da potência quer dizer que eu tenho 0,707 da tensão e 0,707 da corrente. Beleza? Então, aqui a gente usa o 0,707 aproximado, né? Porque raiz de 2 não é 1,4 exato, é um monte de número. Então, mais aproximadamente 0,707. Ok? Então, quando a gente fala de potência do filtro, a potência média a gente está falando de metade, e quando a gente está falando da tensão ou da corrente, a gente está falando de 0,707. Beleza? Ok, até aí. Tranquilo, de boaça. Dominadaço, né? Tá.
Agora, como é que isso aqui vira menos 3 dB? Tan. Lembrando lá que quando a gente vai falar do ganho em dB, então lá dB, a gente está falando aqui de 20 log de VO por VI. Ok? Então, sempre quando a gente está falando de um ganho aqui em dB, a gente está falando de 20 log de VO por VI. Então, o nosso VO, o que ele vai ser na verdade? O nosso VO ali, ele vai ser 0,707 de VI. Então, posso pegar tudo isso aqui e transformar para 0,707, que multiplica VI. Beleza? Então, nosso VO é isso, quando a gente está falando da frequência de corte. Então, o nosso VO é 0,707 de VI. VI com VI são iguais, então a gente corta. Então, no caso aqui, o que vai sobrar vai ser... o que vai sobrar aqui vai ser 20 log de 0,707. Ok? Aí a gente vai fazer o log de 0,707. O log disso vai dar menos 0,15 aproximadamente. Então, nosso A em dB vai ser igual a 20, que multiplica menos 0,15. Deixa eu fazer o seguinte. Então, se eu fizer essa multiplicação de 0,15 vezes 20, eu vou ter o valor de menos 3 dB. Beleza? Então, sempre que a gente estiver falando da frequência de corte, na verdade, a gente está falando aqui de menos 3 dB. Ou seja, do 0,707. Então, se a gente analisar em tensão, se a gente analisar em corrente, a gente vai estar falando aqui de menos 3 dB. Beleza? Dominadaço, né? Tranquilíssimo. Tudo dominado. Vocês manjavam? Sei que vocês manjavam. Vocês só estão querendo que eu fale por mais tempo. Eu sei. Vocês me adoram. Nossa. Vamos seguindo aqui. Boa. Deixa eu arrumar o chat. E beleza. Então tá. Então, é isso aqui. Metade da potência média, o que faz com que a gente tenha 0,707 da tensão ou da corrente, ou a nossa padronização é menos 3 dB. Então, sempre que a gente falar de frequência de corte vai ter uma atenuação de menos 3 dB. Ok? Aqui a classificação que eu já passei para vocês. Em relação à tecnologia, agora falar da classificação em relação à função do filtro. Aqui a gente tem 5 funções, né? Das quais a gente só vai trabalhar as 4 primeiras. Essa última função aqui, que é deslocador de fase, a gente não vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar com filtro passa baixa, passa alta, passa faixa e rejeita faixa. Ok? Então, esses aqui são os filtros ou as funções de filtragem que a gente vai estar utilizando. Aqui, como os próprios nomes sugerem, o filtro passa baixa, ele vai ter a capacidade de passar frequências abaixo da frequência de corte e vai cortar frequências acima, ou seja, teoricamente ele dá ganho nas frequências abaixo e atenua as frequências acima. Um filtro passa alta,
ele passa frequências acima da frequência de corte e atenua abaixo. O passa-faixa, ele deixa passar uma faixa e atenua o que está fora dessa faixa. E o rejeita-faixa, ele vai atenuar frequências dentro da faixa e vai dar ganho nas fora da faixa. Ok? Então, essas são as nossas classificações aqui. Então, vamos olhando um a um agora, vamos analisando um a um aqui para a gente entender. Então, primeiro aqui um filtro passa-baixa. Então, o filtro passa-baixa, ele tem essa resposta aqui. Isso aqui, obviamente, é a resposta ideal dele. Vocês estão vendo que eu tenho um ômega-C aqui, que seria a nossa velocidade angular de corte, né? Ou frequência de corte aqui, aonde num passa-baixa, abaixo dessa frequência de corte, eu tenho o valor nominal da entrada. Acima dessa frequência de corte, ele vai atenuar totalmente a minha resposta. Então, isso é um filtro ideal passa-baixa. Obviamente que esse filtro ideal aqui, a gente não consegue fazer com ele passivo, ou ele ativo com poucas ordens, né? A gente vai ver que cada ordem do filtro vai ser um conjunto RC ou RLC do nosso filtro, ok? Então, quanto menos ordens, mais longe do ideal ele é. Quanto mais ordens, mais próximo do ideal ele acaba se tornando. Então, essa resposta aqui de cima é a resposta ideal de um filtro passa-baixa. E essa resposta que a gente tem aqui embaixo é a resposta real de um filtro passa-baixa. O que vai acontecer? Ele vai começar a atenuar já antes da frequência de corte. Na frequência de corte, ele vai ter uma atenuação de 0,707, ou seja, menos 3 dB, e vai continuar atenuando para sempre. Vai ter algum momento que ele vai conseguir atenuar talvez 100%, ou seja, atenuar totalmente essa resposta. Mas, muito provavelmente, num filtro passivo, que é o que a gente está estudando inicialmente aqui, essa atenuação total, ela não aconteça. Ok? Então, isso aqui é uma resposta prática do filtro. O filtro ele não responde assim. Muito menos um filtro passivo. Ele não responde assim. Isso aqui é a ideia ideal dele. O filtro ele vai responder dessa forma. Então, ele já começa a atenuar antes da frequência de corte. Ok? Vejam aqui que ele já está atenuando antes dele chegar na frequência de corte. E na frequência de corte, especificamente que a gente usa de cálculo, ele vai estar atenuando 0,707. Ok? E vai continuar atenuando lá mais um monte. Então, esse aqui é a resposta do filtro. E aqui a gente tem a resposta de atenuação desse filtro. Ok? Então, a gente pode olhar aqui e ver a resposta de atenuação que ele vai ter. Então, aqui também mais voltado para o teórico, onde ele não estaria atenuando nada até a frequência de corte, e depois da frequência de corte ele começaria a atenuar linearmente. Numa resposta mais prática, o que a gente vai acabar tendo? Ele vai começar a atenuar antes da frequência de corte e não vai ter uma atenuação exatamente linear, né? Ele pode ter uma atenuação não tão linear assim. Aqui uma coisa importante, interessante que a gente enxerga desses gráficos de atenuação é que a cada década de frequência eu tenho uma atenuação de 20 dB. Isso é padrão para filtro passivo. A cada década eu tenho uma atenuação de 20 dB. Um filtro passivo funciona desta forma. Ele vai atenuar 20 dB a cada década acima da minha frequência. No caso de um passa baixo, né? No caso de um passa alto, ele vai atenuar 20 dB para cada década abaixo da minha frequência. Então, tem a frequência de corte. A frequência de corte vai estar atenuando menos 3 dB. Uma década acima, vou ter 20 dB de atenuação. Uma década acima, vou ter 40 dB de atenuação.
Uma década acima eu vou ter 60 dB de atenuação, outra década acima eu vou ter 80 dB de atenuação. Isso aqui também é padrão para um filtro passivo. Sempre o filtro passivo tem essa resposta de atenuação. Filtros ativos, que é o que a gente vai estudar mais para frente, a gente vai ver que eles têm respostas de atenuação melhores. Então a gente consegue ter mais atenuação por década num filtro ativo. Então, além da gente conseguir dar ganho no filtro ativo, a gente também vai conseguir atenuar melhor a resposta. Ou seja, a gente vai conseguir filtrar de uma forma melhor. Então, quanto mais ordens e caso a gente coloque um filtro ativo, a gente vai cada vez mais se aproximando dessa resposta ideal e saindo dessa resposta prática daqui. Beleza? Aqui, resposta do meu filtro, né? Aqui seria no domínio da frequência, a resposta em domínio da frequência, e aqui seria a resposta de atenuação do filtro passa baixo. Isso aqui, no caso, é para filtros passivos, ok? E como que a gente faz, então, um filtro passa baixa passivo, né? A gente tem duas possibilidades. A gente pode trabalhar com RC ou RL. Então, vamos ver primeiro aqui o RC. Então, o filtro passivo RC vai ser um resistor e um capacitor, ok? Isso aqui é um quadripolo, tá? Positivo, negativo de entrada, positivo, negativo de saída. Então, este circuito é um circuito onde eu tenho um quadripolo, ok? 2 positivos, 2 negativos. Então, vai entrar uma tensão de entrada aqui, essa tensão vai passar por esse circuito e, no caso, a tensão que eu tiver sobre o capacitor vai aparecer na minha entrada. Então, na verdade, isso aqui é um divisor de tensão, aonde, lembrando que para frequências diferentes, a reatância capacitiva vai ser diferente. Se a reatância capacitiva é diferente, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter mais ou menos tensão sobre esse capacitor, ok? Até porque o resistor ele tem uma resposta fixa em variação de frequência, a princípio, né? A priori. Então, resistor com a resistência dele fixa e esse capacitor com a reatância capacitiva dele variável, conforme a frequência vai mudando, eu tenho diferentes tensões sobre cada um deles. Então, isso aqui é um passa baixa por quê? Quando a minha frequência está muito baixa, quando a minha frequência é pequena, a minha reatância capacitiva é alta. Então, se a reatância capacitiva é alta em relação à resistência, eu vou ter mais tensão sobre o capacitor, ou seja, vai aparecer mais tensão na saída. Conforme a minha frequência vai aumentando, a minha reatância capacitiva vai diminuindo. Se a minha reatância capacitiva diminui, quer dizer que eu vou ter menos tensão sobre o capacitor e mais sobre o resistor, o que vai fazer com que vá aparecendo menos tensão na saída, ou seja, cada vez menos tensão na saída. Então, conforme a frequência aumenta, essa reatância capacitiva ela diminui, o que faz desta forma aqui com que eu tenha menos tensão sobre o capacitor, fazendo com que ele seja um filtro passa baixa, ok? Aqui no caso sempre, por padrão, o nosso ganho, a nossa resposta do filtro vai ser VO por VI, ok? Então sempre a gente trabalha com VO por VI. Então, se a minha tensão de entrada é 1 e a minha tensão de saída é 1, 1 por 1, o ganho ali é 1, então eu tenho nada. Se a minha tensão de entrada é 1, minha saída é meio, VO por VI, meio sobre 1 dá meio, eu vou ter meio de atenuação neste circuito. E qual que é a resposta para a gente trabalhar aqui com esse cara? A frequência de corte ou a velocidade angular de corte aqui, ela é determinada por 1 sobre RC, ou 1 sobre tal, no caso. Então, toda vez que eu quiser calcular qual que é a frequência de corte nesse filtro, eu vou fazer 1 sobre tal.
Aí eu vou achar a velocidade angular de corte, ou então eu posso trabalhar com 1 sobre 2πRC, ou 2πtal. 2 hospital, isso. Aqui, aonde a gente vai achar daí realmente a frequência de corte, tá? Aqui um ponto bem importante para vocês lembrarem ou prestarem atenção é que na maioria das fórmulas de projeto de filtros ou na maioria de tudo que vocês forem ver de filtros, ele sempre vai estar padronizado em relação à velocidade angular. Beleza? Então sempre tomem esse cuidado, sempre vai estar ômega C. Então, se vocês forem trabalhar com frequência propriamente dita, sempre tem que transformar esse ômega C para F. Ok? Lembrando que ômega C é igual a 2πf. Beleza? Então, isso aqui é um ponto importante. Não vou deduzir aqui, tá? Não vejo sentido para isso, mas se vocês quiserem dar para chegar nesse resultado aqui posteriormente, nessa função de transferência. Mas eu acho que não é válido nesse momento a gente trabalhar em cima disso. Ponto é, para um filtro aqui passa baixa, do tipo RC, a minha velocidade angular de corte é 1 sobre RC. Beleza? Então, está relacionado ao R e está relacionado ao C. Ok? E ao C mesmo, tá? Não é ao XC, é ao C. Beleza? Aqui, um filtro passa baixa do tipo RL. O filtro passa baixa do tipo RL, ele vai ter um resistor e um indutor. Aqui, no caso, a gente então tem o resistor na saída e o indutor, teoricamente, aqui na entrada. Então, essa resposta indutiva, o que, que acontece com ela? Acontece que quando a frequência é baixa, ele tem um XL baixo. Então, vai fazer com que eu tenha mais tensão no resistor e menos tensão no indutor. Quando a minha frequência aumenta, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse XL vai aumentar. Conforme esse XL aumenta, eu vou ter mais tensão sobre o L e menos tensão sobre o R, ou seja, passa abaixo. Beleza? Na dúvida, sempre olhem isso aqui, ó. A resposta de reatância capacitiva e reatância indutiva. Depende disso aqui. Então, as respostas dos filtros dependem disso aqui, ok? Então, tá na dúvida, olhou para o circuito ali, putz, o que é isso? Não sei. Analisa as reatâncias desses elementos para conseguir definir qual que é a resposta desse cara. Aqui no caso, sempre VO por VI como ganho, e a velocidade angular de corte vai ser R sobre L. Então, ela vai ser aqui determinada como R sobre L, ou seja, resistor sobre o nosso indutor. Ok? Se eu quiser transformar isso para frequência de corte, R sobre 2πL. Beleza? Opa. Saiu? Espera aí, galera. Só um pouco. Beleza. Voltou aí? Cadê o chat? Boa. Apertei o botão errado aqui. Perdão. Beleza. Ok, então aqui o nosso filtro RL vai ter essa característica. Aí vocês podem perguntar, né? Brisada, eu tenho o RC, eu tenho o RL. Os dois funcionam igual, os dois são passa baixa, né? Por quê? Por que que eu vou escolher o RC ou por que que eu vou escolher o RL? Quando que eu vou usar o RC? Quando que eu vou usar o RL? Qual que é a diferença entre um? Qual que é a diferença entre o outro? Quando? Essa é a pergunta.
Aqui no caso, tem algumas coisas que são importantes de a gente levar em conta, né? Primeiro, o XL ele tem uma tendência linear, enquanto o XC tem uma tendência, entre aspas, meio exponencial. Ok? UR. Boa, boa. Então, essa é uma primeira diferença. Eu tenho uma linearidade teoricamente maior na resposta do elemento indutivo em relação ao elemento capacitivo. Beleza. Qual que é o problema do indutor em relação ao capacitor? O indutor tem aquela bendita corrente reversa, que um capacitor não tem. Então, toda vez que eu for fazer uma filtragem com um elemento indutivo, eu tenho que fazer um tipo de proteção um pouco melhor para o meu sistema, para o meu circuito, porque pode vir a acontecer fluxos de corrente reversa. Com capacitor isso não acontece. Então, a princípio, eu posso pensar que um filtro capacitivo pode ter uma resposta melhor do que um filtro indutivo, justamente por isso. Não, Flavião, porque se você fizer isso no CA, metade do teu ciclo não passa. Tantã. Você tem que usar outra coisa, sei lá, um optoacoplador, alguma coisa assim. Então não é tão trivial, digamos assim, fazer isso. Né? Tudo bem, o optoacoplador é um elemento simples, tudo mais, mas é muito mais caro. Né? Então acaba tendo essa dificuldade. Ou pode vir existindo. Não estou falando que vou fazer um filtro indutivo, vai dar BO. Não é isso, mas pode vir a acontecer, pode ter esse tipo de característica. E tem outra coisa também que para projetos mais simples acaba influenciando. A quantidade de valores comerciais de capacitor é muito maior do que a quantidade de valores comerciais para indutores. Então é mais fácil também projetar um filtro capacitivo do que um filtro indutivo, né? Se eu for fazer assim, vou fazer aqui de boas, vai ser muito mais fácil fazer com capacitor do que com indutor, porque você vai ter muitos outros, ou vai ter uma gama muito maior de possibilidades com os elementos capacitivos do que com os indutivos, beleza? A resposta deles, então, é a mesma a princípio, mas tem essas vantagens, essas desvantagens pequenas aí para analisar, ok? Vantagem propriamente dita é mais a questão da linearidade. Ele ser mais linear, ter uma resposta mais linear. Ok? Justamente por causa disso aqui, ó. Né? Ele tem uma tendência linear enquanto o XC não tem, né? Ele tem uma tendência um pouco mais... Então isso aqui seria uma vantagem, ele ter essa resposta mais linearizada. Beleza? Então basicamente isso aí, tá, galera? Óbvio, né? Vocês podem fazer com qual componente vocês quiserem, né? Não tem problema nenhum. Mas particularmente aí, opinião pessoal, eu prefiro trabalhar com o elemento capacitivo, tá? Aí tudo bem, tem mais um monte de coisa, né? Questão de corrente de fuga, corrente parasita, capacitor tem um pouco mais, tem corrente de fuga, às vezes ele tem respostas parasitas um pouco maiores do que as dos indutores, né? O indutor acaba tendo menos resposta parasita do que um capacitor, mas pela facilidade, entre aspas, de trabalhar com o capacitor é melhor. Beleza? Seguindo aqui, um outro ponto, né, quando a gente fala de filtro, é que eu já falei para vocês, a gente tem aqui a nossa frequência de corte, né, ou nossa velocidade angular de corte, e a gente tem outra frequência aqui para determinar quando que o corte realmente acontece. Espera, como assim, por exemplo? Né? A gente viu aqui em cima, viu na resposta, essa aqui está mais bonitinha, né, que ele vai atenuando aos poucos, né?
Então, a gente determina aqui que a gente tem 3 fases num filtro. A fase de passagem, que acontece quando o meu valor ele está entre o nominal, que é 1, e o 0,707. Então, qualquer frequência que esteja entre esses dois valores aqui é a minha frequência de passagem. Quando a minha frequência estiver numa amplitude entre o 0,707 e 0,1, a gente está numa fase de transição. Ele, teoricamente, não está nem passando e nem cortando, ele está transitando entre isso. E abaixo do 0,1, aí sim ele entra no estado de corte propriamente dito. Tá? Isso aqui é uma característica, né, que a gente pode acabar trabalhando, esbarrando em algum lugar, que é passagem, transição e corte propriamente dito. Tá? Obviamente, a gente fala que a frequência de corte está aqui no 0,707, mas essa faixa aqui pode ser uma faixa de transição. Né? Quanto maior essa faixa de transição, pior o filtro. Quanto menor essa faixa de transição, melhor o filtro. Essa seria a ideia. Tá? Isso aqui serve para qualquer filtro, tá? Passagem, transição e corte. Mas o importante mesmo, digamos assim, é a questão dessa frequência de corte aqui ser bem ajustada. Se isso aqui for bem ajustado, a gente não precisa se preocupar tanto com a parte de transição e corte, né? Ou, né, questão de trabalhar com filtro de mais alta ordem e tudo mais, isso vai fazer com que eu tenha transições menores. Aí agora falando do nosso filtro passa alta, o passa alta, o que ele vai ser? Ele vai ser um filtro aonde frequências acima da frequência de corte passam, ou seja, tem um ganho ou não tem atenuação, e frequências abaixo da frequência de corte, elas são cortadas, elas têm atenuação total. Então, isso aqui em cima, esse gráfico de cima é a resposta ideal do meu filtro, ok? E aqui embaixo eu tenho a resposta prática do meu filtro. Vejam que ele começa a atenuar antes do 0,707, ou seja, antes da frequência de corte, e lá vai atenuando até algum momento. Então a ideia aqui é que ele não é ideal. O filtro passivo ele é longe de ser um filtro ideal, tá? Então isso aqui é a resposta no domínio da frequência e aqui é a resposta de atenuação. Aqui a gente vê também que a cada década para baixo da frequência de corte, ele vai ter uma atenuação de menos 20 dB. Então, cada década abaixo da frequência de corte, menos 20 dB de atenuação. Resposta ideal do filtro e resposta mais prática do filtro. Começa a atenuar já antes da frequência de corte. E daí os circuitos aqui, eles são praticamente iguais, né? A gente vai ver aqui que o filtro passa alta, o que ele vai ser? Ele vai ser um capacitor e um resistor. Porém, a ordem desse resistor e desse capacitor estão trocadas. Agora, o resistor vai estar diretamente na saída e o capacitor aqui vai estar na entrada. Então, aqui no caso, a ideia continua sendo a mesma. Frequência baixa vai fazer com que eu tenha um alto XC. Alto XC vai fazer com que eu tenha mais tensão no C e menos tensão no R. Conforme a frequência aumenta, meu XC diminui, ou seja, eu vou ter menos tensão no C e mais tensão no R. Tendo mais tensão no R, aparece mais tensão na saída. Então, dessa forma aqui, eu tenho um passa alto. Então, o mesmo circuito do passa baixa, só que com posicionamento invertido. E a nossa fórmula de frequência de corte vai ser a mesma. O nosso ômega C vai ser 1 sobre RC. Então, é a mesma fórmula, porque é o mesmo circuito. A diferença é o posicionamento dos elementos. E aqui, para o passa alta indutivo, mesma coisa. Eu só vou ter a mudança da posição dos elementos. Se a frequência baixa,
XL é baixo, então tenho pouca tensão no indutor. Conforme a frequência aumenta, XL vai aumentando, o que vai fazer com que eu tenha uma tensão maior no L, ou seja, vai aparecer uma tensão maior aqui na saída. Ok? E a nossa fórmula também é a mesma. O circuito é o mesmo, a fórmula é a mesma. Ômega C é igual a R sobre L. Ok? Então, para fazer o filtro passa alta, eu também posso usar o elemento capacitivo ou elemento indutivo. Então, isso aqui seria um filtro de uma ordem. O que é uma ordem? É um RC ou um RL. Isso aqui é um filtro de uma única ordem. Então, tem um componente RC ou um componente RL. Ok? Então, isso aqui faz com que eu tenha um filtro de ordem 1. Esses filtros são ordem 1. Ok? Então, esse aqui é o nosso passa alta passivo. E daí a gente vem para o passa faixa. O nosso passa faixa aqui, o que ele é? Ele é um filtro onde eu vou ter uma faixa, eu vou ter duas frequências, né? Uma frequência mais baixa, uma frequência mais alta, e vou ter uma frequência central aqui. Essa frequência central que é a que normalmente a gente calcula o que a gente trabalha. Então, em volta dessa frequência central, eu vou ter as outras duas frequências, a inferior e a superior aqui. Tudo que estiver dentro dessa faixa passa. Ou seja, tudo que estiver dentro dessa faixa vai ter ganho 1 ou vai ter um ganho. Tudo que estiver fora dessa faixa, teoricamente, vai ser atenuado ou zerado. Isso aqui é a resposta ideal do meu filtro. Resposta prática do meu filtro está aqui embaixo. Eu vou ter a minha frequência central, vou ter uma frequência inferior e uma frequência superior. Essas que podem ser chamadas de frequências de corte inferior e frequência de corte superior, que elas vão estar aqui no menos 3 dB. Então, essa aqui é a resposta prática do meu filtro. A ideia aqui é que essa diferença entre a frequência central e a inferior e a central e a superior sempre sejam iguais, né? Porque o filtro ele sempre vai ter a mesma distância entre a central e as duas frequências de corte aqui. Ok? Então essa aqui é a nossa resposta do passa-faixa. E aqui é a atenuação dele. Aqui é a mesma coisa dos demais, tá? A cada década, para cima ou para baixo, eu tenho uma atenuação de 20 dB aqui do meu filtro. Aqui uma resposta mais teórica e uma resposta mais prática, onde eu vou ter realmente uma atenuação antes dessas frequências de corte. E como que é o nosso passa-faixa? Aqui eu também vou ter duas possibilidades de trabalhar com passa-faixa. O passa-faixa ele pode ser feito em série, que seria este circuito aqui, onde eu vou trabalhar com um indutor e um capacitor e o resistor. Aqui no caso, eu tenho que obrigatoriamente trabalhar com o indutor e com o capacitor, por quê? Voltando aqui, o que a gente viu, o que a gente relembrou aqui em cima? Que a gente tem esta resposta de XC que é alta e vai diminuindo conforme a frequência aumenta, e essa resposta de XL que é baixa e vai aumentando conforme a frequência aumenta. Elas são respostas diferentes. Se eu usar só um capacitor ou só indutor, eu só vou ter uma dessas respostas. Para fazer um passa-faixa, um rejeita-faixa, eu tenho que juntar essas respostas aqui, justamente para ter essa possibilidade de, em algum momento, o meu teor capacitivo anular o meu teor indutivo e eu ter um teor puramente resistivo. Então, quando o meu filtro está com um teor mais capacitivo, ele vai cortar a parte de baixo. Quando o meu
circuito tiver com um teor mais indutivo, ele corta a parte de cima. Quando eles entram em frequência de ressonância, o meu circuito ele é puramente resistivo, o que faz com que eu tenha a passagem das frequências, né? Então, como eu tinha comentado aqui antes com vocês, se a gente olhar esse circuito ressonante aqui, ou essa resposta ressonante, a gente, na verdade, vai estar vendo a resposta de um filtro passa-faixa, ok? Então, aqui eu sou obrigado a usar os dois elementos, entre aspas, né? Uma das saídas, eu uso os dois elementos justamente para ter essa resposta dupla, para ter a resposta tanto do XC quanto do XL, para ter a resposta capacitiva e ter a resposta indutiva. Então aqui uma forma de fazer é eu trabalhar com o L e com o C em série. Então, aqui no caso, o que acontece? Frequências baixas. O que vai acontecer? Para uma frequência baixa, o meu indutor ele vai estar com a reatância dele baixa. Ele vai funcionar como um curto-circuito. Porém, quando a frequência está baixa, esse capacitor aqui, ele vai estar com a reatância dele muito alta. Ele vai trabalhar como uma chave aberta. Então, vai passar pouca tensão, vai passar pouca potência para esse resistor. Se a frequência estiver muito alta, o que vai acontecer? Frequência muito alta vai fazer com que esse elemento indutivo funcione como um elemento aberto e o capacitor funcione como um curto. Ou seja, continua passando pouca potência para o meu elemento resistivo. Então, isso aqui a gente até pode considerar como um curto e uma chave que vão se alternando conforme a frequência, mais baixa e mais alta. Porém, graças a Deus, existe a frequência ressonante, que é o quê? Quando eu estou na frequência ressonante, esses dois caras aqui, eles vão se anular. Então, eles ambos vão funcionar como um curto-circuito. Meu sistema vai ser puramente resistivo, ou seja, toda a potência vai aparecer no resistor. Então, na frequência ressonante, eu tenho toda a potência no resistor. Se o meu elemento tem uma resposta mais capacitiva, eu não tenho potência no resistor. Se o meu elemento tem resposta mais indutiva, eu não tenho potência no meu resistor. Que vai ser basicamente isso aqui. Ok? E a parte boa desse filtro aqui, ou de todos os filtros desta forma, é que para eu achar a frequência de corte, eu preciso só saber qual que é a frequência de ressonância do meu circuito. E para eu saber a sequência de ressonância, como vocês já sabem, é 1 sobre LC com raiz. Então, a raiz de 1 sobre LC. Então, isso aqui, na verdade, é a velocidade angular de ressonância, que vai ser a nossa frequência central, tá? Então, quando a gente calcula este cara aqui, raiz de 1 sobre LC, a gente está achando a frequência central do nosso sistema. Ou seja, a gente vai estar achando quando eu vou ter uma potência unitária, ou quando eu for ter uma resposta puramente resistiva nesse circuito. Então, quando eu tenho uma resposta puramente resistiva, é nessa frequência. Ou seja, esses dois elementos aqui não vão influenciar. Qualquer outra frequência, o resistor ele vai acabar sendo prejudicado, ou seja, a minha saída é prejudicada. Então, dessa forma, a gente faz um filtro passa-faixa. Ok? Se eu quero trabalhar com a frequência, em vez de trabalhar com a velocidade angular, passo o 2πf dividindo. Também tenho a possibilidade aqui de trabalhar com o meu filtro passa-faixa em paralelo. Então, posso trabalhar com ele aqui em série, ou posso trabalhar com ele em paralelo. Posso colocar o L e o C em série, ou posso colocar o L e o C em paralelo. Quando eu coloco eles em paralelo, aqui no caso, o meu paralelo do LC vai para a saída e o R vem aqui para a entrada. Então percebam que sempre a gente está invertendo esse posicionamento dos componentes. Aqui no caso, série na entrada e aqui paralelo na saída.
funcionamento é o mesmo, tá? Quando a frequência for baixa, o que vai acontecer? O meu capacitor vai ter uma reatância muito alta e o meu indutor vai trabalhar com uma reatância muito baixa. Quando a frequência for alta, inverte. O indutor vai ter uma reatância alta e o capacitor vai ter uma reatância baixa. Na frequência de ressonância, eu vou ter com que eu tenha uma resposta puramente resistível. E aqui no caso, mesma fórmula, porque a gente sempre vai trabalhar com a frequência de ressonância para conseguir descobrir qual que é a frequência central desse nosso circuito. A gente sempre trabalha com a frequência central aqui, tá? Não necessariamente com a frequência de corte superior e inferior. Então isso aqui, essa frequência de ressonância desses circuitos, é o que define a frequência central desse nosso passa-faixa. Ah, Prisjara, mas eu não quero trabalhar com indutor. Não gosto. Tem alguma saída para isso? Tem. A gente pode trabalhar o filtro passa-faixa como um filtro passa-alta e insere com um passa-baixa. Então, posso pegar um passa-alta capacitivo, um passa-baixa capacitivo e também fazer um passa-faixa. Então, posso fazer um circuito desta forma aqui. Então, isso aqui também é um circuito passa-faixa. Porém, esse circuito passa-faixa, ele é um circuito onde eu vou ter apenas elementos capacitivos. Poderia fazer isso também, poderia fazer um passa-faixa só indutivo, se eu quisesse. Coloco um passa-baixa indutivo e um passa-alta indutivo. Consigo fazer esse passa-faixa indutivo, caso eu queira, né? Então aqui a gente tem várias possibilidades, tá? Aqui vocês estão vendo então que a gente pode fazer esse passa-faixa com RLC na entrada, em série, na saída em paralelo, ou se eu não quiser trabalhar com o RLC, eu posso trabalhar com circuito exclusivamente C, ou posso trabalhar com circuito exclusivamente L. Obviamente que aqui vocês já estão vendo que quando eu faço esse circuito exclusivamente C, eu tenho um componente a mais. Então, estou gastando um componente a mais. Um circuito RLC, eu uso só 3 componentes. Um circuito puramente RC, eu acabo gastando um componente a mais, ou seja, 4 componentes. Então, isso aqui acaba tendo a desvantagem de ser maior, de ter mais componentes. Mas tem uma vantagem que é que eu não tenho nenhum tipo de resposta indutiva aqui dentro. E daí, caso eu queira fazer um totalmente indutivo, vou ter a vantagem que eu não vou ter resposta capacitiva dentro dele. Ok? E daí aqui, né, no caso, para calcular, eu teria que calcular a frequência de corte deste cara e calcular a frequência de corte deste cara também. Daí, a junção deles, eu vou achar a frequência central. E daí, por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o nosso rejeita faixa. Nosso rejeita faixa, ele vai ser o quê? Ele vai ser um filtro onde eu vou ter uma faixa pré-estabelecida com uma frequência central também. Dentro dessa faixa, o meu sistema vai atenuar, o meu circuito vai atenuar, ou vai zerar a resposta, e fora da faixa, ele vai ter ganho ou não vai ter atenuação. Essa é a resposta ideal. A resposta prática está aqui embaixo. Então, tenho minha frequência central, vou ter as duas frequências de corte, superior e inferior, e a ideia é que dentro desta faixa aqui, entre as frequências de corte, eu tenha atenuação e fora dessa faixa eu não tenha atenuação. Então aqui eu estou rejeitando uma faixa específica entre um valor inferior e um valor superior. Aqui a minha resposta de atenuação, da mesma forma, a cada 10, a cada década eu tenho 20 de atenuação. E aqui tem o nosso rejeita faixa, o nosso circuito. Então, caso a gente queira, a gente pode fazer o rejeita faixa em série,
O rejeita faixa em série vai fazer com que eu tenha o L e o C em série na saída. Mesma formulação, equação aonde a gente tem a ressonância desse circuito. Então, caso eu queira saber qual que é a frequência central, eu trabalho com a frequência de ressonância. E também posso trabalhar com esse filtro, com esses dois componentes em paralelo. Esses dois componentes em paralelo deles vão para a entrada. E a formulação, ela é também relacionada à frequência de ressonância. Então, para eu achar a frequência central desse circuito, eu trabalho com a frequência de ressonância. Ok? Daí, mais alguns itens aqui importantes. O primeiro deles é a banda passante de um filtro, né? Então, quando a gente vai falar ali de um filtro passa faixa ou rejeita faixa, a gente vai falar da banda passante dele. Então, aqui para um filtro passa faixa, a banda passante dele está sempre relacionada à nossa frequência de corte superior menos a frequência de corte inferior. Então, a diferença entre essas duas frequências é a banda passante do filtro ou a faixa passante do filtro. É basicamente a mesma coisa, tá? Então, quando a gente fala de faixa passante ou banda passante, a gente está falando dessa diferença entre esses dois pontos aqui, ou seja, das frequências de corte. Aí, essa banda passante ou essa faixa passante, ela é importante para a gente definir a seletividade do filtro. No caso, eu posso ter filtros com baixa seletividade ou filtros com alta seletividade. Quanto mais alta é a seletividade do filtro, quer dizer que menor é a banda passante dele, ou seja, melhor é a resposta dele. Aí vocês olham para minha cara e perguntam, beleza, bacana, Prisana, mas como é que eu melhoro a seletividade de um filtro? A gente melhora ele a partir da quantidade de ordens, ou melhorando a tecnologia, né? Em vez de fazer um filtro passivo, fazer um filtro ativo. Isso já melhora a seletividade e eu posso aumentar a quantidade de ordens. Quanto maior a quantidade de ordens, mais seletivo o meu filtro vai ser, ou seja, menor vai ser a banda passante, mais próxima do ideal o meu filtro vai trabalhar. Então aqui um exemplo, né, onde a gente tem duas bandas passantes diferentes, são dois sinais aqui. Essa banda passante 2 aqui é maior. A banda passante 1 aqui é menor. Ou seja, o circuito que produz a resposta desse filtro ou essa resposta mais interna aqui com a banda passante 1, ele tem uma seletividade melhor, uma seletividade mais alta. Isso quer dizer que esse filtro com essa resposta mais seletiva é melhor do que esse filtro que tem uma resposta menos seletiva. Ok? Então, essa seletividade aqui, ela ajuda na qualidade do filtro. Quanto mais seletivo, melhor é a qualidade dele. E a gente também pode falar aqui de um fator de qualidade, né? O fator de qualidade vai ser a nossa F0, a nossa frequência de corte, a nossa frequência central, dividido pela banda passante. Então, quanto menor for essa banda passante, maior vai ser a qualidade do meu filtro. Então, tudo isso aqui está relacionado à qualidade de resposta do filtro, tá? Menor banda passante, mais qualidade, mais seletividade. Beleza? Agora vamos aqui fazer uns exercícios rápidos. Tem 4 exercícios aqui pra gente. Vamos dar uma analisada aqui rapidamente nesses exercícios. Então, exercício 1 aqui, analise o circuito ao lado. Então, este circuito ao lado aqui, o que ele é? Ele é um circuito que tem um quadripolo, uma entrada e uma saída. Eu tenho um circuito do tipo RL, beleza? Bacana. Então, esse circuito do tipo RL, ele vai ter uma resposta relacionada ao XL, a reatância indutiva. Então, vamos pensar antes de olhar ali as respostas.
Se eu tenho uma reatância indutiva para baixas frequências, reatância indutiva é baixa. Quando eu tenho altas frequências, a reatância indutiva é alta. Bacana. Então tá. Então, se eu relacionar aqui que o nosso L é baixo em baixas frequências, quer dizer que eu vou ter pouca tensão. E para altas frequências, meu XL é alto, então vou ter altas tensões. Beleza, bacana. Então, já sei disso. Sei que na saída vou ter baixas tensões para baixas frequências e altas tensões para altas frequências. Então, vamos olhar. Implementa um filtro passa baixa. Não. Acabamos de ver que não. Implementa um filtro passa alta. Faz sentido. Bacana. Vamos ver se não tem mais nada aqui que faça sentido. Apresenta uma frequência de corte de ômega-C igual a 1 sobre RL. Não. Por quê? O que a gente viu? A gente viu que quando a gente está trabalhando com o elemento capacitivo, é 1 sobre RC. Então, não está certo isso aqui. E apresenta a frequência de corte de ômega-C igual a L sobre R. Essa aqui não está certa? Sei que vocês já mandaram um B aí. Exatamente, é o contrário. A frequência de corte ela é R sobre L. Então, essa aqui ela pode enganar, né? Ela não enganou nesse momento porque vocês acabaram de ver isso, né? Mas essa aqui ela pode enganar, porque a gente pode, por algum momento, pensar, poxa, é L sobre R. Então, a gente pode ficar entre essas duas. Mas, na verdade, é R sobre L, ok? Então, a D também está errada. Então, o que está certo aqui é a B. Ok? Então, bacana. Resposta certa é a B. Acertamos. Vamos para 2 aqui. Vamos analisando uma a uma, tá? Então, considere as afirmações abaixo em relação aos tipos de filtro e defina quais estão corretas. Então, a gente tem que analisar essas 3 aqui e ver o que está correto. Vamos lá. Filtros passivos são compostos por resistores, capacitores e indutores. Perfeito. Até aí, corretíssimo. Apresentando ganho em toda a faixa de frequência. Isso está errado. Justamente porque ela não apresenta ganho. Filtro passivo não tem ganho. Filtro passivo tem atenuação. Filtro passivo não tem ganho. Então, aqui por causa desta palavra, que é o que eu tinha comentado com vocês lá antes, está errado. Filtro passivo não tem ganho. Ganho é quando o meu valor é acima de 1. E eu sempre vou ter valores no máximo 1 e abaixo de 1. Então, se isso aqui fosse apresentar atenuação em todas as faixas de frequência, seria aceitável. Mas apresentar ganho, não, está errado. Então, essa 1 aqui está incorreta. A 2 aqui. Filtros ativos podem apresentar ganhos em diferentes faixas de frequência e usam amplificadores operacionais, resistores, capacitores e, eventualmente, indutores. Então, vamos analisar. Filtro ativo pode dar ganho? Sim, filtros ativos podem dar ganho. Então, eles apresentam ganhos diferentes em faixas diferentes. Beleza? Aqui ele não está falando nada sobre atenuação, né? E ele não está falando sobre toda a faixa de espectro, né? Se ele falasse filtros ativos podem apresentar ganho em toda a faixa de espectro, também estaria errado. Por quê? Porque ele não dá ganho em toda a faixa. Ele dá ganho numa faixa e atenua em outra. Então aqui ele está falando, apresenta ganho em diferentes faixas. Beleza? Tem faixas diferentes que eu posso ter ganhos diferentes. E ele vai usar amplificadores operacionais, ok. Poderia ser outro elemento ativo, mas não tem problema, isso aqui está certo, ele usa amplificador operacional, usa resistor e usa capacitor, e eventualmente pode usar indutor. Então, ele está falando aqui que os elementos mais comuns são resistores e capacitores, mas também poderia usar indutor. Perfeito. Então, está correto essa 2 aqui. E a 3. Filtros passa baixa permitem a passagem de sinais de baixa frequência. Daí, correto? Filtro passa baixa, sinal de baixa frequência.
Os sinais acima da frequência de corte serão tanto mais atenuados quanto for a ordem do filtro. Então, o que ele está falando? Que conforme a frequência aumenta, eu tenho mais atenuação. Beleza, tá certo. E ele está falando que se eu aumentar a ordem do filtro, eu consigo atenuar mais. Sim, tá certo. Eu comentei com vocês, a gente ainda não entrou a aprofundar de forma aprofundada nessa parte da atenuação, a gente ainda vai trabalhar mais isso, mas sim, conforme a ordem do filtro aumenta, eu tenho mais atenuação. Então, maior ordens, maiores atenuações. Então, essa 3 aqui, ela também está correta. Então, aqui no caso, a 2 e a 3 estão corretas, então a resposta certa é a D. Ok? Vamos aqui para 3. Então, um sinal de tensão que é dado por VT igual a 12 cosseno de 20 πt cosseno de 200 πt é amostrado a uma taxa de 250 amostras por segundo. Um filtro ideal para recuperar VT a partir de sua versão amostrada é. Então, o que a gente tem que descobrir aqui? Qual que é o melhor filtro para a gente poder amostrar o nosso sinal VT a partir desse sinal de amostragem. Por onde que a gente começa isso aqui? Né? Talvez esse seja a primeira pergunta de vocês. Por onde que a gente começa isso aqui? Por onde? Estou olhando para o chat nesse momento. Vamos ver. Por onde começa isso aqui? Exatamente, Flávio. Achando as frequências. Então, aqui a gente tem 3 frequências. Tá? A primeira frequência é uma frequência de 250 Hz, que é a frequência de amostragem. Certo? Então, tem uma frequência de amostragem de 250 Hz. E dentro desse sinal, eu tenho mais 2 frequências. Aí vem o ponto. Quais são as 2 frequências que eu tenho dentro desse sinal? Tenho 2 cossenos, então tenho 2 frequências diferentes. Lembrando, quando a gente está trabalhando nesse formato de uma expressão cossenoidal, uma expressão senoidal, o que a gente tem? V cosseno de ômega t. Esse é o padrão. Onde V é a amplitude máxima, então a gente sabe que o pico de tensão é de 12 volts, e o nosso ômega t, aqui no caso, está sendo 20 πt. Tá, mas se eu analisar um pouquinho melhor, eu sei que eu posso alterar o ômega t para 2πf. Então, se eu tenho aqui o t e eu tenho o π, então quer dizer que esse valor aqui de frequência já está sendo trabalhado em 2πf. Então, corto o π e divido esse cara por 2. Então, na verdade, essa frequência aqui seria uma frequência de 10 Hz. Consecutivamente, essa frequência aqui é uma frequência de 100 Hz. Ok? Então, tenho 2 frequências aqui dentro. Uma de 10 Hz e uma de 100 Hz. Aí vem a questão. Então, tenho 2 frequências mais baixas, 10 e 100. E eu tenho uma frequência mais alta de 250. O que eu quero fazer? Eu quero separar a frequência mais baixa da frequência mais alta. Então, que tipo de filtro que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um passa-baixa. Bacana. Então, vou olhar aqui. A A tem passa-baixa. É uma possibilidade correta por enquanto. A B é passa-faixa. Não faz sentido. E a C é um rejeita-faixa. A princípio, não faz sentido também. E a D é um passa-baixas. Então, beleza. Então, no momento, a gente tem a A e a D como possibilidades aqui. Mas, poxa, por que um passa-baixo? Porque eu quero retirar uma frequência de 10 e de 100 de uma frequência de 250. Então, quero que 10 e 100 passem e 250 não passe. Ok? Agora, vamos olhar as frequências aqui. O passa-baixa com uma frequência de corte maior do que 110 e menor que 140. Tá. E o D fala que ele tem que ser maior que 90 e menor que 160. Flavião mandou um A ali.
Agora a pergunta é, por quê? O que faz a gente escolher a A ao invés de escolher a D? Uma palavra aqui do enunciado, que é filtro ideal. Qual que é a resposta de um filtro ideal? Vamos voltar aqui para olhar rapidamente. Essa é a resposta de um filtro ideal. Então, se eu pego a D lá e falo, pode ser de 90 a 160. Então, quer dizer que eu poderia usar 95 Hz de frequência. Se eu tenho um cara que é 10 e um cara que é 100, e eu cortar em 95, o cara que está em 100 também é cortado. Então, não posso usar de 90 a 160 para um filtro ideal. Eu tenho que usar aqui uma frequência que vá de 110 a 140. Porque daí sim eu estou deixando passar tanto o 10 quanto o 100 e não estou deixando passar o 250. Então a resposta correta aqui é a A. Beleza, bacana. Por último aqui, a questão 4. Vocês vão fazer aí. Quando há necessidade de se filtrar um sinal específico, os filtros analógicos, como o da figura a seguir, podem ser utilizados. Então, eu tenho este filtro aqui. Que filtro que é esse aqui? Primeira pergunta. Esse filtro é um filtro passa-faixa, totalmente capacitivo. Então, vou ter um passa alta e um passa baixa aqui. Então, ele é um passa-faixa capacitivo. E o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer quais que são as frequências que esse filtro trabalha. Então, tem que dizer qual que é a frequência inferior e qual que é a frequência superior. Então, tem que calcular aqui quais são as duas frequências desses dois filtros. Beleza, pessoas? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Essa aqui é para vocês fazerem aí agora. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Isso, Flavão, pela aquela fórmula do 0,707. Você sempre vai calcular o teu filtro, passa alto, passa baixa, aqui, ó, pela frequência de corte ou pela velocidade angular de corte. Então, você sempre vai trabalhar com esse cálculo aqui. Então, você pega o circuito lá, aplica aqui e descobre quais são as frequências. Beleza? Então, aplica aqui aquela resposta e descobre quais que são essas frequências de corte. Safe. Perguntas, pessoas? Dúvidas? Questionamentos? Tranquilão? Dominado? Então, beleza. Então é isso.